Santo e magnífico Deus, estamos em Sua presença neste momento. E queremos aqui, Senhor, dialogar sobre o que aprendemos durante a semana. Lições maravilhosas para colocarmos em prática. Abençoe tudo o que faremos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana nós iniciamos um novo trimestre na Escola Sabatina, com o tema A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. Esse estudo ou esse guia de estudo você pode adquirir em nossa Casa Publicadora Brasileira, também você pode adquirir através do site da Casa Publicadora, você pode adquirir através de PDF também ou nas lojas em forma física. É interessante que a lição dessa semana vai falar do princípio, como tudo começou. Como que a aliança foi feita? Quem fez essa aliança? E qual é o propósito de Deus através dessa aliança? Eu quero aqui fazer uma interação com vocês, e você pode aí participar conosco também nessa interação. Na primeira pergunta, nós teremos duas perguntas durante o estudo da lição. A primeira pergunta é: que tipo de relacionamento Deus queria ter com a humanidade? Então, participe conosco através do QR Code. Escreva aí qual é o teu ponto de vista a respeito desse ponto. Que tipo de relacionamento Deus queria ter com a humanidade? É o que nós iremos estudar aqui nesse momento. Quero agradecer a presença do pastor Denilson Souza, do pastor também Rodrigo Gonçalves. Nós iremos aqui juntos falarmos a respeito daquilo que Deus deseja que compartilhemos com outras pessoas. A lição dessa semana falou sobre o que aconteceu. O que aconteceu com a humanidade que era perfeita? Por que pecaram? Por que quebraram a aliança que Deus havia feito com eles? É o que nós iremos discutir aqui. Em Gênesis capítulo 1 nós encontramos a perfeição. Deus criou, no capítulo 1 vai falar que Deus criou tudo de forma muito minuciosa e perfeita. É interessante porque quando estudamos em detalhes os dias da criação, percebemos que Deus dividiu a criação em três momentos, em duas partes na verdade, em duas partes, cada parte 3 momentos. No primeiro dia Ele criou a luz, depois no segundo Ele fez separação do firmamento, no terceiro dia Ele criou a terra, a vegetação. Esse é o primeiro momento, Ele só formou. No segundo, Ele fez então ali 3 elementos, Ele fez os luzeiros para se encaixar com o primeiro dia da criação. Depois Ele fez as aves e também fez os animais marinhos. As aves, certo? Para então habitar ou viver ou voar na atmosfera. Na verdade, no céu. Depois Ele faz os animais marinhos para habitarem no mar. Em conexão com o segundo dia da criação. No sexto dia da criação, Deus então faz os animais terrestres. E depois o ser humano para habitarem na terra e se alimentarem dos frutos que Deus havia criado. Deus fez de uma forma perfeita, organizada. E a grande pergunta é: o que aconteceu? E é o que nós iremos estudar aqui. Se você puder abrir a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1, acompanhe comigo. Gênesis capítulo 1, o verso 1 diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nós lemos a palavra princípio, quando pensamos na palavra princípio, não tem como não pensar no Deus Criador. Pois Ele instituiu esse princípio. Ele, como Criador, permitiu que o ser humano entendesse que existia um princípio em sua criação. É interessante também, eu gostaria aqui de compartilhar com os pastores, Salmo 100, o verso 3. Pastor Denilson, você pode ler para nós o Salmo 100, o verso 3, para entrarmos nesse estudo? Salmo 100, o verso mesmo, pastor? Verso 3. Verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. É interessante entendermos aqui de que Deus deixa claro que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Criador. Dentro da filosofia hebraica, tudo que Deus falava, o homem ou o ser humano deveria aceitar,
porque Ele é Deus e sabe todas as coisas. Mas infelizmente, influenciados pela cultura helenista, nós então começamos a criar argumentos daquilo que Deus falou. É por isso que hoje temos dificuldade de crer e aceitar pela fé de que Ele é o nosso Criador, de que Ele fez o ser humano para a perfeição. Infelizmente, essa filosofia helenista, grega, ela cria dúvidas, e é através dessa dúvida que acabamos deixando de ter a fé em nosso coração. Portanto, nós vamos entrar aqui num tema muito especial que a lição abordou: a imagem de Deus. Pastor Denilson, como entendemos aqui, a partir ali do verso 27, que nós somos a imagem de Deus? Como nós podemos entender e aceitar isso para nós? Pastor David, é interessante essa questão da imagem de Deus, né? Sobre a questão física, sobre a questão mental, emocional. Então tem esse contexto completo que nós, seres humanos, temos, e a Bíblia apoia que nós fomos feitos à imagem de Deus nesse contexto holístico, né? Nesse contexto por completo. Deus considera eu e cada pessoa, inclusive você que está participando conosco neste momento, Ele considera nós a imagem dEle. Que privilégio nós temos como um presente que Deus nos dá. E tem uma parte da lição que chamou a atenção. No primeiro parágrafo, ali no meio, diz assim, tudo o que podemos dizer é que, em nossa natureza física, mental e espiritual, refletimos de alguma forma o Criador. Então, de alguma forma, no aspecto de criação, algumas pessoas amam desenhar, fazer esculturas, criarem músicas, como o Mateus, nosso amigo, criam algo maravilhoso. Então, da mesma forma que nós temos essa facilidade de criar, nós recebemos esse como um presente de Deus, presente para criar algo. E uma demonstração clara disso é quanto à mulher. É um privilégio ela ser mãe, e a lição vem trazendo. Mas no segundo parágrafo, olha aqui diz: observe também o relato singular de como Deus criou a mulher. Tanto o homem quanto a mulher compartilham o incrível privilégio de ter sido feitos à imagem de Deus. Em sua criação não há indício de inferioridade de um para com o outro. Gostaria de trazer esse tema agora, aspecto de inferioridade, pastor David. É algo que acontece muito nesse contexto que nós vivemos atualmente, cultura brasileira, machista. Nós consideramos os homens como os corretos e as mulheres inferiores. Essa atitude, biblicamente, não é correta. Deus apresenta que nós somos iguais. Tem a questão da submissão funcional, tudo isso, mas perante Deus, eu não posso falar que eu sou melhor que a minha esposa Dani. Não posso. Essa atitude é contra o princípio bíblico apresentado aqui em Gênesis. Então, nós estamos percebendo que na criação, a imagem do Criador tem um contexto muito amplo, que é um antídoto contra o divórcio, que é o antídoto contra os sofrimentos que nós estamos enfrentando, ainda mais nessa época que estão acontecendo diversas crises entre casais. Não existe um melhor do que o outro. Nós, perante Deus, somos iguais. Homem não é melhor que a mulher, e a mulher também não. Deus não tirou o osso da orelha para a mulher pensar que era melhor do que o homem, e nem tirou do pé para que o homem pense que é melhor que a mulher. É questão de igualdade nesse contexto. Como consequência, no Gênesis capítulo 2, 3, vem desenvolvendo algumas consequências do pecado, mas o objetivo principal que Deus nos dá é que nós não podemos ter essa característica de nos colocar como superior ao outro. Um outro exemplo para a questão de inferioridade
é a questão de que Deus ia no jardim todos os dias visitar os dois. E Jesus, Deus, ia no aspecto assim, de igual. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo Criador, mesmo ele tendo tudo, ele chegava, como nós estamos aqui, conversando um com o outro. Então, Deus que poderia se colocar como o melhor, o patamar, o distante, ele se colocou perto. Então nós precisamos, é uma receita para os relacionamentos. Não tem como definir que um é melhor que o outro. A imagem do Criador é no aspecto físico, mental e espiritual, e também neste aspecto de relacionamento interpessoal, que dá para acrescentar. Amém, pastor. Muito obrigado. Então entendemos aqui que a imagem também se refere à aparência exterior, como também através do caráter. É interessante também, pastor, analisarmos esse ponto de que quando se fala de imagem, a imagem do Criador, podemos também pensar na questão espiritual. Nosso Deus era espiritual e desejava que suas criaturas fossem também espiritual. Outra questão também de imagem e semelhança é dentro do aspecto relacional. Desde a criação, desde o início da criação, desde o primeiro dia, segundo, você percebe Deus se relacionando, falando entre a divindade. Olha, é muito bom. Eis que é muito bom o que eu estou fazendo. Façamos então isso, façamos então aquilo. Percebe um Deus relacional? Quando Ele criou o homem e a mulher, também fez com que eles se tornassem relacionais. Adão e Eva deveriam se relacionar. Adão e Eva deveriam conversar entre eles. Manter esse diálogo sempre. Esse também é um dos aspectos quando entendemos a imagem e criação, a imagem e semelhança do Deus vivo. Pastor Rodrigo, é interessante também do que aprendemos durante a semana a respeito de Deus e a humanidade juntos. No capítulo 1, verso 28, eu gosto muito dessa passagem, diz assim, e Deus os abençoou, Ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre todo animal que rasteja pela terra. A grande pergunta aqui é, por que Deus abençoou eles antes de dar essa ordem para que eles pudessem se fecundar, para que eles pudessem ser fecundos, se multiplicar? Por que Ele abençoou? Por quê? É interessante entendermos aqui uma palavra muito específica dentro do original. A palavra domínio aqui significa radar. Eu até uma vez comentei dentro desse bate-papo também, de que a palavra domínio está no plural, é radar, que significa ter controle. O que Deus fez? Deus abençoou Adão e Eva dizendo, multipliquem-se, sejam fecundos, eu vou abençoar vocês agora, porque a mesma finalidade de criar, ou a mesma finalidade de dar vida a alguém, né, que eu tenho, eu vou dar a vocês. Vocês vão se unir e através dessa união, vocês terão filhos e filhas. Ele abençoou o primeiro, para que eles pudessem ter ali esse direito. Ele autorizou o casal. Agora vamos entender melhor sobre esse assunto. E outra coisa, quando ele fala que eles deveriam ter domínio, ter controle, Deus abençoou e disse, olha, vocês vão ter descendentes. E eu quero abençoar vocês para que vocês tenham controle e responsabilidade por aqueles que sairão de vocês. Pastor Rodrigo. Olá, amigos que me assistem, que Deus abençoe cada um que está na sua casa, que você possa sentir o abraço de Deus neste momento. Pastor David, interessante aqui que essa passagem ela remete ao começo. Lá quando você introduziu, nós entendemos que Deus ele fez tudo bom, tudo o que era bom. Ele criou um ambiente para os nossos primeiros pais. Ele criou agora um ambiente que não faltaria nada para Adão e Eva, o homem e a mulher. E os colocou ali e eles não precisariam mais nada. E essa palavra que você acabou de nos dizer, que ele abençoou, Ellen White ela traz um texto muito interessante que Deus ele colocou Adão como rei da terra. E o que um rei faz? Exatamente isso que você acabou de me dizer. O rei cuida, o rei protege, o rei zela por aquilo que ele está cuidando, por aquilo que Deus colocou. É lógico, ele seria o rei da terra e
submisso ao nosso Deus, submisso ao seu Criador. E sabe, aqui na lição de terça-feira, nos mostra que Deus, ele, além de colocar eles como Adão como rei, ele deu orientações a Adão. Como se deve portar, o que deve comer, o que não deve fazer. E assim, Deus, ele deu orientação. Por quê? Porque Deus desejou que Adão e Eva usufruíssem daquele momento. Que Adão e Eva usufruíssem daquele ambiente que eles estavam. E Adão e Eva não precisariam fazer nada, simplesmente viver ali, simplesmente obedecer a Deus e viver ali. Mas isso acabou e nós sabemos disso. Mas ali também, baseado nessa interação com o ambiente que Deus colocou os dois, através dessa interação, o que eles iriam fazer? Eles agora iriam ter um relacionamento com Deus. O objetivo de Deus agora era ter um relacionamento com Ele. O objetivo de Deus era agora viver em harmonia. O objetivo de Deus agora era viver em harmonia com o seu povo, sabe? Também... Sim, está bem? Também... Seguindo aqui, Gênesis capítulo 1, verso 28, traz que Deus agora abençoa e orienta que os seus filhos fecundem, procriem. E o ser humano, ele tem essa natureza. O ser humano agora, a esposa, a mulher, como o pastor Denilson falou agora, ele tem a possibilidade agora de recriar, de procriar. Mas também... Através disso, eu volto a falar sobre o relacionamento. Através disso, eles como seres pensantes, seres criados à imagem e semelhança de Deus, eles agora fariam com que esse relacionamento também fosse nítido. Certo? E finalizando aqui minha parte, rapidamente, pastor David, eu costumo dizer que esse relacionamento Deus ainda quer hoje. E nós muitas vezes vivemos um conceito deísta de ser. Um conceito deísta, eu costumo falar que é um conceito deísta. O que é um conceito deísta? Deísmo é uma filosofia, um conceito, já diz assim, que acredita-se que Deus criou o mundo, e deixou agora, ele é tão ocupado, que deixou agora o mundo a ver navios, não se interessa mais pela humanidade. E isso é um conceito, isso não é bíblico, amigos. E agora o ser humano, ele vive agora alienado de Deus, agora o ser humano agora vive separado de Deus, imaginando que ele precisa agora viver sozinho. Eu estou lendo um livro chamado Como Jesus lidava com as pessoas. E esse livro traz uma frase interessante, dizendo o seguinte, que o ser humano não pode deixar Deus por último. Nós precisamos deixar Deus, fazer com que Deus seja o primeiro na nossa vida. E isso nos remete lá em Colossenses capítulo 3, verso 2, onde Paulo nos orienta a pensar nas coisas do céu, viver as coisas do céu. E agora o ser humano foi criado para ter um relacionamento com Deus, para ter esse relacionamento com o seu Criador, fazer do seu Criador o primeiro momento, a primeira coisa e a coisa mais importante que ele tem hoje. Amém, pastor, muito obrigado. Também é lindo encontrarmos aqui a palavra abençoar, né? Barak significa dotar de um poder benéfico. Quando Deus abençoou o ser humano, Ele então dotou o ser humano de um poder benéfico. Olha, filhos, vocês irão se multiplicar para que toda a descendência ou geração de vocês sejam bênçãos para esta terra. Muito bom, amigos. A lição também abordou a respeito do pecado. Como iniciou o pecado? Primeiro, nós entendemos de que Deus fez tudo perfeito. Nós entendemos também de que Ele é o Criador e fez o homem conforme a sua semelhança e sua imagem. Imagem dentro do aspecto espiritual, dentro do aspecto moral, dentro do caráter. Imagem também na questão relacional.
Depois aprendemos de que Deus queria muito se relacionar com os seus filhos a ponto de dotar os seus filhos com um poder específico, o poder de se multiplicar, o poder de abençoar toda aquela terra que ele havia dado de presente, que era o Jardim do Éden, o lugar das delícias, né? A palavra Éden no hebraico significa lugar de prazer, lugar de delícia. Deus queria que o povo vivesse em felicidade, em que a família humana pudesse viver eternamente feliz. Mas acontece algo. Nós encontramos em Gênesis capítulo 2, o verso 16, uma ordem de Deus. Vamos acompanhar aqui a leitura? Gênesis capítulo 2, o verso 16 e também 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que nós encontramos aqui? Uma ordem de Deus. Deus deu um mandamento para que Adão e Eva obedecessem. E você sabe qual foi o fim? Eles não obedeceram o Senhor. E aqui eu faço uma aplicação aos nossos dias. Deus, ele pede aos seus filhos que façam aquilo que ele pede. E nós, como questionadores, como eu disse, aqui, ou como argumentadores, nós sempre questionamos a Deus: mas Senhor, se o Senhor fala que é A, por que eu não posso fazer B? Bom, o primeiro casal, ao questionar Deus em algum momento, eles pecaram. Agora é interessante, eu separei aqui alguns pontos pelo qual Adão transgrediu os 10 mandamentos, pastores. Pastor Denício, pastor Rodrigo, olha só. Eu separei aqui um ponto específico. Primeiramente, Adão e Eva, eles transgrediram a lei de Deus. Pela incredulidade, quebraram o primeiro mandamento. Também quebraram o segundo mandamento, porque deveriam cultuar apenas a Deus. E infelizmente cultuaram a si mesmo e depois a serpente. O terceiro ponto aqui, o terceiro mandamento a ser quebrado por Adão e Eva, é que eles, infelizmente, desonraram o nome de Deus. Deixaram de lado a orientação que Deus havia dado a eles. Quebraram o mandamento porque deixaram de descansar do Senhor, de esperar no Senhor, colocar Deus em primeiro lugar. E isso sucessivamente. Quebraram, sem dúvida, a lei e, infelizmente, tiveram consequências disso. Agora, é interessante entendermos aqui de que houve um rompimento, pastor Denilson, desse relacionamento. Esse rompimento, sem dúvida, foi através da desobediência à lei do Senhor, a ordem que Deus havia dado a ele. Mas, assim, a lição vai falar aqui que esse rompimento trouxe consequências. E que consequências são essas? Uma introdução sobre este contexto, além da sua introdução, é a questão de que quando nós amamos, nós protegemos. E o que Deus estava fazendo quando apresentou essa ordem para Adão e Eva era uma demonstração, um apelo, um meio de Deus apresentar a eles que Ele os amava e queria protegê-los de tudo que estamos vivendo atualmente. É uma declaração de amor, essa ordem que Deus deu para Adão e Eva de não comer o fruto. É uma proteção. Quando nós estamos em um relacionamento interpessoal, nós devemos saber que nós não podemos invadir a individualidade do outro. Nós não podemos impor algo, não podemos obrigar alguém. Nós não podemos ter essa atitude que faz os outros serem bloqueados. Deus, quando falou com Adão e Eva de que eles não poderiam comer o fruto, ele tinha uma outra coisa sendo apresentada. Eles não poderiam comer o fruto de uma árvore, pastor. E quantas árvores tinham e quantos frutos diferentes tinham no Jardim do Éden. Aí muitas pessoas só veem o negativo. Não pode comer o fruto. Mas olha quantas árvores. Tinha abacaxi, tinha uva, tinha vários outros tipos de frutas. E eles tinham uma variedade tremenda de escolhas. E Deus falou: não coma aquela. Quando Deus apresenta isso, Ele está mostrando que tem algumas coisas que precisamos ser protegidos. E essa proteção, nós percebemos que é uma demonstração de misericórdia. Observando quantidade, números, quantas árvores tinham no jardim que poderiam comer? E quantas árvores tinham que não poderia comer? Era apenas uma. Qual é o mais difícil? Não comer o fruto ou comer as outras frutas?
Pastor Denilson, podemos também aplicar para os nossos dias que nós temos muitos princípios na Bíblia que podemos seguir, cumprir, para que tenhamos felicidade. Proteção. Mas infelizmente escolhemos justamente aquelas que não nos trazem felicidade. Isso mesmo. É isso mesmo. Pastor Rodrigo? Interessante, amigos, que o relacionamento com Deus, ele nos faz amá-lo. Quanto mais eu estou próximo do nosso Pai, quanto mais próximo em relacionamento eu estou de Jesus, eu amo Ele. E amando Ele, eu começo a guardar as suas orientações, os seus mandamentos, e amando Ele, agora eu vou amar o seu povo também. Então, é este relacionamento que Deus deseja que eu e você tenhamos hoje, um relacionamento salvífico com Ele. Um detalhe só para finalizar esse momento é que Deus, Ele apresentou essa situação para Adão e Eva, demonstrando o quê? Deus, Ele não quer que eu e você façamos as coisas por obrigação. Ele não quer que eu faça isso, porque Ele me mandou, vou fazer. Só faço por causa disso. Não, Deus nos deixa livres para escolher se vamos fazer ou não. Deus não deixou os anjos bloqueados de fazerem o que eles queriam. Deus permitiu, você escolhe a quem servir. Lúcifer escolheu desrespeitar a Deus. Eva e Adão também escolheram desrespeitar a Deus. É uma escolha que Deus nos coloca em nossas mãos. O que nós vamos escolher? Se escolhermos a Ele, não teríamos tudo o que estamos sofrendo hoje. Agora, se não escolhermos a Ele, a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Então, é um presente que Deus nos dá, esse contexto de teste. É algo que promove proteção e uma demonstração de que Ele não é um ser autoritário. Você faz o que eu mando e não tem opção. Ele deixa, nós somos livres. Mas as consequências são de acordo com as nossas escolhas. O casal então, pastor, eles pecaram, entristeceram a Deus. No entanto, aqui encontra-se na Bíblia a promessa. Deus nunca abandona os seus filhos. Sempre está disposto a reconciliar com eles. No capítulo 3, o verso 9, a Bíblia fala que Deus chamou o homem e perguntou: aonde estás? No hebraico está a palavra onde tu. Está dessa forma no hebraico. Onde tu? Estava conversando especificamente com Adão. Quando ele desceu do Éden, viu toda a situação, viu toda a transgressão do casal, Deus desceu e conversou diretamente com o primeiro a ser criado. Com o primeiro a ouvir e entender a aliança. Onde você está? Deus sabia onde o casal estava. Mas Ele perguntou para que o casal pudesse fazer uma reflexão. Eu fiz tudo perfeito. Criei com amor. Dei a vocês algo muito semelhante ao que eu tenho. Vocês poderiam se relacionar, vocês poderiam ser espiritual como eu sou, mas vocês não me obedeceram, transgrediram. Mas eu quero dizer a vocês que há a possibilidade de consertar tudo o que vocês destruíram. Há a possibilidade sim, meus filhos. Ouçam a minha voz. Foi justamente isso que Jesus disse. E antes de Jesus decretar as consequências do pecado, o próprio Jesus decretou a esperança para esse casal. E é isso que é mais lindo e mais belo que encontramos em Gênesis capítulo 1. A aliança foi desfeita pelo casal. No entanto, Deus deu a promessa de que essa aliança poderia ser restabelecida. A lição dessa semana nos ensinou de que por mais que o ser humano quebre a aliança, Deus sempre irá possibilitar um recomeço dessa aliança. Deus sempre vai renovar essa aliança. É o que nós precisamos seguir. A mensagem de Deus para todos nós é que Ele sempre vai estar conosco. Por mais que os nossos pais deixaram de lado a linda aliança, o lindo jardim, por mais que nossos pais não quiseram valorizar a beleza da criação, Deus possibilitou a eles um recomeço. E Ele tem possibilitado um recomeço para mim e para você. Você tem quebrado a aliança que Deus tem feito com você?
Aquela aliança que você então se uniu com Ele através do batismo e disse: Senhor, permanecerei contigo, e no decorrer da sua vida você quebrou essa aliança, se afastou dele. Deus está fazendo um apelo para mim e para você: filho, eu estou aqui para lhe ajudar. E é incrível, pastores, para encerrar aqui, o que Jesus fez. Ele então teve que sacrificar o cordeirinho para mostrar que Ele seria a solução para os nossos pais, que haviam quebrado essa santa aliança. E Ele, ao mostrar isso, estava dizendo: filhos, eu terei que morrer na cruz para mostrar que eu estarei com vocês. Não importa quão distante vocês andaram, eu posso consertar tudo que vocês fizeram de errado. Um detalhe é que durante essa semana que nós estamos tendo as adorações toda noite, Semana Santa, nós sabemos muito bem que é um momento que não é tão bíblico assim, mas nós aproveitamos esse momento para promover, para falar do que Jesus fez por nós. E essa declaração que Deus fez para Adão e Eva, de que Ele enviaria alguém para solucionar o problema da humanidade, essa promessa, graças a Deus, se tornou realidade em Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje está vivo, mas Ele teve que passar por um momento muito difícil para nos ajudar. Aí é como Gênesis 3,15, né? Que vem uma promessa onde Deus apresenta para a humanidade, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós conseguimos ver o proto-evangelho, um começo do evangelho sendo apresentado aqui. Jesus é o prometido. Jesus, Ele resolveu o problema de Adão e Eva. Jesus, Ele pode nos ajudar nos nossos relacionamentos. Jesus pode nos ajudar no contexto que estamos vivendo. É uma grande promessa. Deus foi à procura de Adão e Eva quando eles pecaram. E Deus está à sua procura, meu querido, para que você então se arrependa dele. Nós vamos ter uma mensagem agora musical. Reflita nas palavras desse hino e aceite a cada dia a oportunidade de recomeço em sua vida. Jó, como pôde ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.
amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, pra sempre. Amém.